Pronto, a gravação já começou. Então, pessoal, bom dia a todos. A gente gostaria de agradecer a presença de todos e todas aí. Esse é um seminário do Lanxo que a gente vai fazer também como um webinar do PRH 9.1, que é a formação de engenheiros civis para a área de petróleo e gás. É um programa da ANP, Programa de Recursos Humanos da ANP, certo? Então, a gente gostaria de agradecer também o Edgar Micolo, que vai fazer a apresentação, e o professor Fabrício, que é o seu orientador e colaborou muito com essa apresentação. E vamos, então, adiante. Vocês são os atores principais. Podem avançar, meus amigos. Tá certo. Obrigado aí, Zé Antônio, pelas palavras. O Edgar, ele foi meu aluno de mestrado no programa de Engenharia Civil da COP, né? E agora no doutorado também, né? No mesmo programa, né? Então, eu pedi para ele fazer, até cumprindo, né, um dos requisitos, né, do doutorado, eu pedi para ele fazer uma apresentação sobre o seu conhecimento de interação do solo, mais para análise global, né? E então, né, e essa apresentação acabou crescendo e virou, né, um webinar, né? Eu acho muito importante essa contribuição para o meio acadêmico, né? Então, eu vou pedir para o Edgar, né, se apresentar, né, e dar sequência na apresentação. Microfone, Edgar. Edgar, tem de abrir o microfone que está fechado para você. Opa, desculpa. Obrigado. Estava falando aqui, não deu por conta. Bom, obrigado, professor Fabrício. Obrigado, José Antônio. Obrigado a todos que participam aqui dessa apresentação. Eu sou Edgar de Micolo, como o professor Fabrício já frisou. Sou pesquisador no Lanço, né? E doutorando no curso de Engenharia Civil da COP. Essa aqui é uma apresentação sobre interação solo-duto, uma visão geral, mais ou menos. A gente vai olhar mais ou menos como é que se comportam os dutos, né, em contactos no solo, nessa apresentação. E esse é um fruto, mais ou menos, também da minha dissertação, uma parte, né, que foi uma análise global de interação de raiz em interação com solo. Né. Nessa apresentação, eu tenho aqui uma pequena agenda. Na verdade, é uma agenda global, não destrinchei, mas são grandes grupos, como a introdução, falar mais ou menos algumas definições de solo, dutos, coisas bem básicas, assim. Entrar nos sistemas offshore, frisando mais para a parte de Reiser-duto. Entrar propriamente nos modelos de interação Reiser-solo, né? Na verdade, aqui podia colocar pipelines e solo, né? Porque ou dutos e solos, né? Porque eu englobo essas duas componentes do sistema de escoamento do óleo de produção. E aqui uma pequena conclusão. Desculpa, a minha voz está sendo audível, ou preciso falar mais alto, porque falo um pouco baixo. Tá ótimo, Edgar. Tá ótimo, Edgar. Muito compreensível. Tá bom. Aqui, começando com uma definição, que são dutos, né? Que são estruturas tubulares deformáveis, né? Constituídos geralmente por materiais sólidos e homogêneos. Né? E também temos aqui o que são sólidos, que são materiais trifásicos, né? Sólido e líquido. Logicamente, são materiais descontínuos, mas uma forma de simplificação, né? A gente considera como material contínuo, né? Prevalecendo assim as teorias de elasticidade e plasticidade para esse material. Mas da forma natural não deveriam ser considerados, né, como material contínuo. Aqui o objetivo desse seminário, né, é apresentar uma perspectiva holística, análise de dutos assentados, né, ou enterrados no solo. Né. Falar que o comportamento do solo é condicionado pela força remodeladora do duto. Deste modo, a interação é normalmente associada ao conjunto, né, conjunto dessas duas estruturas, que é o solo e o duto. Essa relação está inteiramente ligada com a geometria do próprio duto, a propriedades do solo e o comportamento assim da sua mecânica desses dois elementos quando são excitados.
Mas, embora que não tenha sido mencionado aqui, é bom frisar, né, como o solo é um elemento trifásico, né, o fluido externo, o escoamento externo também tem um papel preponderante nessa interação, embora que os modelos normalmente não evidenciam muito, ou não é uma área ainda bem aprofundada na interação solo-duto, mas o fluido externo ele influencia bastante no comportamento do solo e na resposta mecânica dos dutos. Bom, assim, esses eventos da indústria petrolífera, né, que geram essa forte interação, podemos citar que são a operação de instalação. Aqui coloquei a operação de As-Laid, mas na verdade a operação As-Laid, né, é o survey após a instalação do duto, mas aqui só para uma forma de melhor percepção, você pode considerar essa operação de As-Laid como uma das vertentes que mais solicitam os solos, né? Que é aqui, quando entra numa janela não favorável de instalação, ou tieback de um duto do pipeline server vessel até a float production unit, né, a unidade de produção flutuante. Durante o teste hidrostático, também, depois a operação as-build, né, você faz o teste hidrostático, depois você passa um server para ver como é que está o duto, como é que está o solo, aí tem uma operação de um server de as-build, também é uma das operações que mais solicitam, né, porque aí você leva o duto à operação em condições extremas, e aí você tem maior reação do solo também, e muitas das vezes, nesse período, falando de uma análise de duto, que você tem a maior parte do duto flambado, né, você encontra ou alças de flambagem nessas operações. E nas próprias vida normal de produção, né, as produções embateladas, né, que podem ser evidenciadas pela mudança de densidade ou mesmo a própria temperatura. Bom, a produção nas águas rasas intermediárias tem sido impactada, né, pela maturação dos campos petrolíferos, petrolíferos produtores. Uma das soluções foram sempre as águas profundas, que surgiram profundas e ultras profundas, né, que surgem aqui com os pré-sais. Essas águas normalmente atuam em sistema de extremos, né, em condições extremas, onde temos de ondas, ventos e correnteza. Tem mesmo a própria irregularidade da morfologia marinha. Falando desses ambientes extremos e ultra profundo, segundo Dunlop, né, ele diz que nesses ambientes o solo marinho, a superfície do solo marinho é naturalmente argilosa. Então, aqui também já busco uma particularidade do que vai ser analisado aqui para frente, que são os solos argilosos, né? Não os solos coesivos, vamos assim dizer. Bom, esses ambientes severos, como já disse, que de altos depósitos de high temperature, high pressure, né? Que é HT, HP, e as grandes lâminas de águas, né? E essas altas temperaturas, somadas com as pressões internas, você pode criar condições de operações extremas no duto, tanto nos dutos. Esses dutos, por exemplo, nessa parte do duto, vamos supor toda a extensão dele, que é a parte dos pipelines e risers, né? Aqui vamos olhar mais ou menos como é que os risers acomodam, por exemplo, esses carregamentos, tanto do topo, né? No topo, você tem a parte de conexão com a unidade flutuante de produção, onde você tem os termos de solicitações. Tem a parte do comprimento suspenso, que você vai ter problemas de via e vimo, normalmente dependendo até também da configuração do riser. E temos o TDP, né, que é o touchdown point. Igualmente, você vai ter a parte onde todas as cargas vão tender a concentrar, se você não tiver uma configuração que absorva esses carregamentos. Então, dependendo da configuração, essa carga chega diretamente no solo, que é no caso de raízes encatenárias, né, sendo essa configuração economicamente, tecnicamente viável, que tem sido estudado nas águas ultras profundas. E você tem aqui essa forte interação com o TDZ, nesse segmento do TDP ao TDZ, onde você tem as maiores reações do solo, onde cria valas profundas, maior penetração do duto, né? E dependendo do modelo de solo que você use para simular uma análise global nessas áreas, você pode ter
um acréscimo das tensões localizadas no TDP, porque se você usando um solo altamente rígido, né, não vai permitir que haja uma continuidade da curvatura, né? Então ele vai ter um salto aí no TDP, você encontra uma estrutura de alta rigidez e pode evidenciar algumas concentrações de tensões, ou mesmo até no elemento, modelos numéricos, você ter frequências espúrias nessa localidade, né? E temos também aqui, né, os pipelines, né? Os pipelines, embora que toda essa carga que saia do duto e chega ao TDP, ele pode ser transferida pelos pipelines. Você acresce mais ou menos o estado de produção, que eu disse, dos postos de alta temperatura, alta pressão. Então, você tem uma necessidade de ter um modelo de solo capaz de contrapor essas forças, né? Então, você vai ter por exemplo, se você ter uma altas trações axial, você vai gerar, pelo modelo de solo, você pode gerar uma alta compressão no duto. Essas compressões, eles podem levar o próprio duto à flambagem, ou se você dimensiona mal essa resposta do solo, dando, por exemplo, uma fricção, um coeficiente de atrito pequeno, né? Você vai facilitar que esse duto tenha comprimentos flambados muito grandes, chamados Rogers-Buckler, né? Alto risco de flambagens interconectadas. Essas flambagens interconectadas podem dificultar mais ou menos a escolha de uma rota ou a predição de uma rota de duto, né? E se você dimensiona, por exemplo, valores muito altos do próprio atrito, você tem aqui uma tensão, uma alta tensão no duto, né? Alto risco de fadiga e a ovalização do próprio duto, né? Muitas das vezes, para você contrapor, prevenir essas flambagens, os dutos são enterrados, né? Estão enterrados no solo, mas, todavia, águas ultra profundas pode se tornar uma solução inviável e você não consegue ter uma profundidade de vala suficiente, por exemplo, para altos valores de temperatura, né? O que você vê aqui nesse gráfico, altos valores de temperatura e de pressão, você chegando a um limite mais ou menos dos valores de resistência dos dutos enterrados, né? E muitas das vezes, para contrapor essa questão, são adotados uma maneira de alívio da força axial fazer com que o duto flame, ou seja, você cria uma flambagem localizada justamente para evitar que numa parte onde você tem uma conexão, tem um equipamento que é usado à produção, não chega esse esforço, né? E esses métodos nós chamamos mais ou menos usando os sleepers para que você tenha uma flambagem controlada, né? Aqui, assim, dutos, né, que estão sobre as gilas moles, você tem também uma forte interação, por exemplo, dutos abandonados sobre a gila. Você, para puxá-los, eles têm uma reação de sucção muito grande, né, que pode fazer com que esse duto tenha um colapso localizado devido a essa força de sucção. Mas no entanto, é importante nós pensarmos que esses efeitos podem agir em conjunto, embora que, como eu mostrei, por exemplo, no riser, você tenha mais efeitos de penetração, nos pipelines você tem mais efeitos de forças axial e lateral, mas normalmente os dutos agem em conjunto, e algumas das vezes você, para a simplificação da modelagem, você usa esses efeitos desacoplados. Contudo, aqui temos os efeitos de interações importantes, os efeitos dessas interações mencionadas, né, no riser,
no pipeline, né? Você pode separar em 4 disciplinas, né? 4 disciplinas para estudar esses efeitos. Então, temos aqui a disciplina de estabilidade de taludes, né? Você vai ter efeitos de cargas hidrodinâmicas, expansão do duto, pipe walk, tem problemas de rotas e vão livres, né? A análise de instalação, como eu já disse, na conexão com a unidade flutuante de produção, recuperação dos próprios dutos abandonados, que eu disse que você pode ter um efeito de alta sucção do duto e você fazendo com que o duto tenha um colapso localizado. E também no próprio dimensionamento do Heisen-Catenary Race, que você vai ter uma análise de fadiga, análise de TDZ, a formação da vala e o próprio preenchimento da vala. Bom, como eu disse, apesar da grande dependência da resposta do solo em cada direção, né, afetando uma e vice-versa, os modelos são normalmente propostos para cada disciplina anteriormente apresentada. Deste modo, as respostas do solo são computadas, né, nas direções axiais e verticais. Mas, contudo, antes da gente olhar mais ou menos como é que são os modelos de interação solo-raiz, é necessário ver a respeito das cargas solicitantes, quais são os modelos normalmente usados, né, para análise de interação dutos e solos, né? Então, nós temos aqui 2 modelos, os modelos contínuos e os modelos discretos, né? Os modelos contínuos são aproximações de 3 dimensões. Nesses modelos prevalem mais as relações constitutivas e aproximações numéricas, né? Por exemplo, de elementos finitos, elementos de contorno, etc. O difícil desses modelos reside na solução acoplada, né, do elemento estrutural com o solo. E devido a essa grande quantidade, e você, por exemplo, ter um elemento estrutural de vários, ter uma estrutura de vários elementos, né, e você resolver todas as equações de interação solo e cada elemento da sua estrutura, né, torna-se difícil, né, a solução numérica acoplada, né, e resolvendo todas as equações em simultaneidade, né. Mas aqui vamos só evidenciar, por exemplo, temos aqui vários modelos, quem quiser dar uma olhada, né? Aqui o Dixon e Ruth usaram solos marinhos, mas aqui eu gostaria de evidenciar o modelo de Pace, né? Que ele usou uma solução com solo marinho plástico, análise de Heiser, que trouxe vários subsídios na compreensão do fenômeno de interação, né? Até mesmo modelos atuais que discretos, né? Eles usam mais ou menos os insignes que o Pace deu nesse estudo. Bom, os modelos discretos, né, são representados por uma série de molas, né? Então, você tem a facilidade de desacoplar, por exemplo, de um elemento ao outro, né? Você tem soluções pontuais, nodais, né? Então, tem essa facilidade, né, de modelar. E isso possibilita... só que nesses modelos, né, você tendo essa separação em molas, né, você não consegue modelar alguns comportamentos da partícula do solo, como arraste, dilatação, de uma forma simples e direta, né? Mas devido a essa facilidade, né, de você modelar separadamente em função de molas, né, esses modelos são amplamente usados na indústria, exatamente academicamente, para se você descrever o comportamento do solo e duto. E, naturalmente, serão esses modelos que eu vou apresentar aqui adiante. Mas, antes de olharmos assim diretamente como é que são esses modelos, né, vamos olhar como é que são as propriedades, mais ou menos, dos modelos, né, do solo. Recapitulando aqui, nós vamos tratar de modelos de solo, solos naturalmente argilosos, porque estamos num ambiente ultraprofundo, segundo o Dulop, né, a pesquisa dele que iniciou que os solos marinhos, em águas ultraprofundas, têm o solo argiloso como a predominância. Então, falando desses
falando desses solos, tem algumas propriedades fundamentais, né, que são usadas em todos os modelos. Essas propriedades, posso citar aqui, são a resistência não aderente do solo, sensibilidade de amalgamento, peso e fator adesão. Como já disse há pouco tempo, né, as propriedades do solo determinam o comportamento do solo. E em projetos de engenharia, entender como são essas propriedades são usadas em cada modelo é essencial, ainda que muitos dos parâmetros não sejam determinísticos, né, como você vê aqui uma dispersão de valores, e eles passam mais ou menos um valor médio de cada parâmetro, né? Por exemplo, aqui eu peguei essa figura representando o peso do duto. Você tem um valor médio e ele dá mais ou menos um desvio padrão, que você tem os valores que eles chamam upper estimate e o low estimate, né? Então, os valores com maior predominância, menor predominância, e os valores médios, quando você tende a dimensionar uma estrutura de solo, né? Isso aqui. E como é que são construídos, né, esses modelos de solos? Atualmente, os modelos são mais usados na literatura, provêm, né, de projetos de modelagem física, né? Aqui você tem, por exemplo, uma centrífuga, aqui da COP mesmo. Você tem uma modelagem natural, que Randolph fez, em um campo. E você tem também o modelo de reduzidos, que foi desenvolvido pelo Cardoso e Silveira, né? Só para evidenciar, né, esses elementos reduzidos, eles devem ter você tem que garantir, né, a semelhança de resultados, ou seja, os modelos reduzidos têm que ter um comportamento semelhante a um modelo real. Você tem algumas escalas de fatores que você multiplica nesses modelos reduzidos, por exemplo, uma escala K para comprimentos, uma escala K ao quadrado para as tensões, e assim por diante, né? Aqui tentei mostrar mais ou menos como é que são as características das reações do solo, a interação com o duto, né? Na parte vertical, você tem um modelo de pressão, tem como comporta a curva. Essa curva aqui é uma curva bem simples, teórica, né? Você não tem alguns efeitos que eu vou apresentar mais para frente. E você tem uma curva de colapsos aqui assim do solo. Você tem essa curva aqui que é na relação axial. E você tem essa curva também que representando na relação lateral dos solos. Bom, e mostrando essas curvas, né, do solo, e a necessidade de quantificar esses modelos, que antigamente, né, alguns modelos, como eu mostrei aqui, os modelos eram simples, só consideravam a penetração do duto, e deixando a desejar mais ou menos noutros efeitos mais complexos, como esterese, em cada ciclo de penetração no solo. Estes modelos foram culminados em modelos mais recentes, como o modelo não degradáveis de Albeny e Visconti, e modelos degradáveis de Zargar. Para representar como atua esse modelo de interação em raios, eu uso mostrar mais ou menos como é que se dá o efeito de interação, né? O mecanismo de interação dessas estruturas. É aqui que eu mostro essa imagem reproduzida pelo Bridge. Ele separa mais ou menos em 5 etapas de modelo no modelo de interação, onde você tem a condição inicial, o duto sobre a superfície do solo. Você tem a penetração inicial, como mostrei há pouco tempo nas figuras. Essa penetração que ele vai, muitas das vezes, representar uma curva que a gente chama de curva de backbone. Aqui ele vai subindo, penetrando, até que atingir uma determinada profundidade do solo, onde a rigidez é máxima,
e aí você entra na elevação do duto, né? O duto começa a se separar do solo. E que começa, aqui nessa parte da elevação da máxima rigidez do solo, a resistência do solo começa a cair. Ela cai mais ou menos, dependendo do modelo, que tem uma separação, que ele passa desse eixo de Z, separação do duto, e você vai ter mais ou menos a parte de maior sucção do solo. Mas nessa imagem aqui, como pode ser visto, ele não chega a vir na parte negativa, onde vai atingir a máxima sucção. A partir, então, temos aqui um movimento não completo, né? Ele penetrou e, antes de completar um ciclo, volta a repenetrar o solo, né? E temos aqui essa repenetração do solo, que é dada aqui nessa parte, a quinta parte, né? Que aqui ele começa da máxima sucção e começa a repenetrar o solo. Essa parte de repenetração ele vai ditar muitos dos modelos que temos atualmente para a interação. Os modelos, por exemplo, de Albany, Visconti e Randolph, eles, na repenetração, após um ciclo de carga, né, por exemplo, um ciclo de RIV de uma embarcação, eles, ao repenetrar, eles entram a repenetrar no solo no mesmo ponto onde onde o solo apresentava a máxima rigidez, onde o solo começa a reagir à penetração do duto. Para esses modelos, né, a validade dela é justamente para um ciclo de carga, porque pois eles não conseguem representar o comportamento real, ou seja, após de um ciclo de carga, você tem o comportamento plástico do solo, ou seja, a degradação do solo na formação das estereses, né? Então, esses modelos que aqui, como mostra essa figura, entram no ponto da máxima penetração anterior, eles têm uma validade de mais ou menos de um ciclo de carga. E modelos como proposto do Zargar, ele consegue evidenciar esse comportamento de deformação plástica do solo. Agora vou poder entrar em cada modelo, né, para explicar mais ou menos quais são as formulações. Vou mostrar de uma forma mais lata, né, porque mostrar aqui detalhadamente quais são as funções e como é que essas funções se comportam, acho que levaria muito mais tempo. Então vou mostrar apenas as funções, dizer que essa curva do backbone, né, é representada por essa função que está aqui em cima. Aqui a parte da elevação do duto, como o duto do solo até a máxima sucção, você tem essa função, e você nessa parte esse modelo de Albany, você consegue ter uma parte de separação. Isso é importante, né, porque ele indica essa parte aqui, o duto na superfície e duto na máxima penetração. Você tem mais ou menos uma estimativa de quanto é a vala, né, que esse duto formou. E como pode ver também aqui, esse modelo não quando a repenetração ele não é degradável, ou seja, é limitado a um ciclo de carga da unidade flutuante. Esse modelo, como já mostrei também, é governado por duas funções. Um dos inconvenientes, você tem duas funções duas funções para representar um mesmo fenômeno, né? Então, é um inconveniente matemático, né? Que é um inconveniente matemático. Já o modelo de Randolph, Coagin, adotado mais ou menos em muitos dos programas profissionais de interação solo e duto. No entanto, também é um modelo não degradável, né? Quando você vê aqui na repenetração dele, ele atinge a máxima penetração anterior. E esse modelo tem, além de ser não degradável, ele tem outro inconveniente, que ele não consegue evidenciar explicitamente a parte de formação de vala. Porque se você notar aqui, tem aqui o limite de superfície, vamos assim dizer, e você tem o duto contacto, ou você tem como se fosse um interruptor que você coloca, o duto está em contato, o duto perdeu o contato. Você não tem
a parte de separação do duto solo evidenciada nesse modelo. Bom, posto esses dois modelos, né, modelos não degradáveis, temos um modelo degradável de Zargar, né, que foi proposto em 2017. Esse modelo também eu usei para implementar, né, no programa que nós temos do laboratório, no Situa, elementos finitos, né? E você pode ver nesse modelo, ele consegue mais ou menos, olhando outras figuras anteriores, né, de forma visual, você ver aqui, ele não tem uma separação visível, ele tem uma repenetração quase que no mesmo ponto onde teve a separação do duto. E aqui nessa figura você já consegue visualizar uma perda de resistência, né, após o segundo ciclo. E outra vantagem desse modelo é que ele apresenta uma única formulação para a representação de todo esse comportamento do solo, ou seja, você tem um componente da penetração inicial, que é uma carga de colapso do duto, né, que também representa a curva de backbone. Você tem um modelo de elevação do duto, você tem a separação parcial e tem a total separação. E essa parte aqui que ele te mostra mais ou menos a produção da vala do duto. Essa vala, você vai entender mais para frente qual é a importância dele, porque ele exerce um papel fundamental para proteger dutos, né, em vias de flambagem, né? Então, como se fosse como eu disse há pouco tempo, você tende a escavar os dutos para colocar em uma vala para evitar que dutos flambem, né? Eu tenho comprimentos flamados muito, muito grandes. Nada melhor do que você saber que o duto consegue criar essa vala por si mesmo através das interações que ele tem com o riser, né? Então, é mais ou menos a importância de você saber quantificar a vala em que o duto criou. Esse modelo também não coloquei todas as características, é uma parte assim bem grosseira, né, do modelo para representar mais ou menos cada etapa. Você tem aqui os ciclos incompletos, o ciclo completo de carga, por exemplo, se ele está a penetrar o solo e tem uma carga, está se elevado o solo, vamos dizer, o duto está no movimento de acessão do RIV, e de repente você tem uma carga que para um movimento de ascendente do própria unidade, fazendo com que o duto penetre novamente, ele não completa a curva, né? Por exemplo, ele pode subir daqui e entrar mais ou menos de novo a penetrar o solo. Mas essa característica eu vou mostrar mais à frente aqui. Exemplo, nos exemplos que eu trouxe para mostrar o comportamento já modelado desses dois solos. Mas aqui eu só modelei o modelo proposto de Albeni e esse do Zargar, né? Aqui são mais ou menos alguns parâmetros iniciais para você ter a representação do solo através do modelo de Albeni. Depois você dá uma olhada mais profunda em cada parâmetro, né, necessário para que esse modelo rode, né? Tem um diâmetro, peso submerso, resistência ao deslizamento do solo na superfície, etc. E alguns fatores do próprio modelo. Essa é mais ou menos a característica modelado, né? Mas esse modelo também não implementei em um programa, eu fiz apenas um programa normal em Fortran e rodei, criando um passo de carga harmônico, mais ou menos, e você vê que ele, após um ciclo, ele entra aqui. Então, só fiz um ciclo de carga, né? A penetração, elevação, total separação e repenetração do solo. Essa aqui busquei mais ou menos para comparar como é que é a cara do modelo de Coaguin e de Albeni. Já que
esse resultado que eu apresento aqui no modelo do Zargar também, acho que foi modelado esse foi modelado também em Fortran, foi normal, por isso ele aparece assim, bem bonitinho. E você vê que tem a penetração, parcial elevação, parcial separação, total separação. Na repenetração, você tem a característica fiel do modelo, que é a perda de resistência, né? Como diz o iniciado do Zargar. Esses são mais ou menos os parâmetros usados. Se quiserem dar uma olhada depois, eu posso disponibilizar a explicação mais detalhada de como é a implementação desse modelo. E aqui nesse exemplo, eu já peguei, por exemplo, um programa de elementos finitos que nós temos no laboratório, que é o Situa, e modelei uma barra horizontal. Essa barra, inicialmente, coloquei apoiada no solo e apliquei dois ciclos de carga. Quer dizer, na verdade, foram mais de 2 ciclos de carga. Se você notar, a cada vez que essas linhas vão diminuindo, né? Ele está dizendo que tem primeiro ciclo de carga, segundo ciclo de carga, terceiro ciclo de carga, e você vê a degradação. Ele chega a ter um limite onde a degradação passa a ser constante e ele vai rachurando mais ou menos aqui o modelo. Se você tiver uma carga superior, por exemplo, a esse ciclo global de carga aqui, por exemplo, tem uma penetração de um diâmetro. Se você tiver uma carga que ele ascende essa penetração de um diâmetro, ele vai aumentar novamente a resistência e vai fazer quase que o mesmo comportamento, só que para altas resistências, e ao final, quando ele atingir a máxima rigidez do solo, né, ele vai começar a separar de novo, e se você tiver as cargas inferiores, por exemplo, a um diâmetro de penetração do duto, ele vai fazer de novo esse comportamento que fez aqui, assim sucessivamente, se você for aumentando a carga do duto. Bom, esses são mais ou menos a apresentação dos modelos verticais. Se você notar, da imagem que eu mostrei a princípio, lá onde tinha o duto, dos elementos, a relação aqui, você vê, essa aqui tem uma carga de colapso, um modelo bem simples assim de penetração, sem o efeito de esterese, sem efeito de degradação do próprio solo, né? Então você vê como é que os modelos foram evoluindo até chegando a esses modelos mais complexos que temos atualmente. Bom, mostrando os modelos verticais, agora vou entrar nos modelos laterais e axial do solo, né? Como eu já disse anteriormente, que é seguro afirmar que o carregamento dita o comprimento do solo para caso lateral não é diferente, né? As velocidades do carregamento ambientais nas águas ultraprofundas são rápidas o suficiente para se considerar que a dissipação da poropressão não seja totalizada, e fazendo com que essas formulações sejam do solo, né, seja assumida como não drenado. Se fosse suficiente essa dissipação, você teria o comportamento do solo totalmente complexos para ser descritos, e não existe uma solução assim que represente essas respostas, né? Aqui, por exemplo, nos modelos laterais, vou mostrar que o peso do duto também dita, né, assim como é que esse solo vai se comportar. Por exemplo, tem um parâmetro que a gente chama de parâmetro de resistência ao colapso do solo, né? Se o duto for muito pesado, você vai ter um comportamento totalmente diferente de um duto leve, né? Então você vê a curva normal do modelo lateral. Para um duto muito leve, você tem um modelo quase que elástico. Aqui começa a entrar nos modelos, né, em parte de plasticidade, onde
as cargas NUS já não voltam ao estado natural deles, e você vê que aqui, após desse, para adultos leves e pesados, o comportamento é diferente. Para adultos pesados, né, você vai continuar penetrando o solo, aumentando a resistência do próprio solo, e entra em faixas de resistência muito alta, ao passo que para adulto leve, você atingindo, por exemplo, o solo, que é a própria as valas, né? Vou mostrar aqui mais adiante como é que essas valas são formadas. Ele tem uma redução da própria resistência do solo, entrando aqui numa região que a gente chama de resistências residuais, né? Isso aqui ele pode ficar trabalhando aqui uma infinidade de período, até que você tenha uma carga suficiente que ou ele volte a penetrar o solo, ou volta mais ou menos ao estágio inicial, aqui, que é nessa parte, né? Porque ele já não consegue voltar até o comportamento elástico, né? Bom, essa imagem aqui é mais ou menos o que falei há pouco tempo. Você tem, por exemplo, para um duto pesado, você tem essa seta, esse vetor indicando para a penetração do duto. Você penetra e chega mais ou menos na parede do duto. Essa parede do duto, como eu disse, ele pode ser formada tanto na penetração, que é a própria as valas, ou mesmo pelo peso do próprio duto, ou seja, você tem uma penetração inicial e o peso, que é o próprio peso do duto, e você tem outra penetração devido ao movimento da unidade flutuante, né? Então, somado isso, você tem uma penetração final e o comportamento do duto vai indicar, por exemplo, se ele está um comportamento pesado, vai indicar essa seta para baixo, indicando a penetração. E você vê, tem esse estágio que eu disse, que ele vem penetrando aqui, por exemplo, tem uma área de resistência quase que constante. Se você tiver forças que fazem com que esse duto comece a penetrar, então ele vai chegar aqui nessa massa de solo, vamos assim dizer, que realmente é uma massa de solo deslocado, que você tem essa parte aqui de solo que aumenta ao passo que o duto vai penetrando essa massa, a rigidez do solo vai aumentando até que ele equilibre e fica trabalhando aqui. Essa parte daqui nós chamamos de bermas ativas, né? Que são a própria resistência da vala, e essa onde ele saiu são as bermas dormentes. E você, a partir do ciclo de carga, vai funcionando aqui o duto, né? Penetrando no solo. Que pode-se ver, né? Tem uma imagem do duto e você tem aqui as bermas. Esse duto está aqui mais ou menos a penetrar nesse lado, que eles chamam, estamos fazendo com que essa berma se torne a berma ativa, e a resistência dele vai aumentando a passo a penetração do duto. Aqui eu já mostro, por exemplo, aquilo que eu mostrei foi para um duto muito pesado. Aqui tem um duto pesado. Você vê que o solo dele aqui já tende a ser mais suave, essa penetração aqui. E você tem esse efeito que aqui a seta, após de penetrar, ele tem uma mudança de direção, ou seja, isso evidencia que ele tem tendência de aflorar, vamos assim dizer, sair da vala do solo, né? Então ele vai sair da vala, por exemplo, se ele ficar funcionar aqui, ele pode, se você tiver cargas muito elevadas, né, você pode fazer que esse duto flambe, assim, grandes comprimentos, né, de dutos flambados. Isso é mais ou menos uma ideia desse duto que tem um comportamento pesado. Ainda assim, você já tem uma formação de vala, onde tem uma berma relativamente alta que pode restringir esse movimento do duto. Aqui já é um duto muito leve, né? Você vê que a vala é quase que desconsiderável, né? Você tendo uma carga do duto, uma variação de temperatura, uma variação de
uma variação do peso do fluido, ele pode movimentar passando dessa vala aqui e fazer com que o duto desloque comprimentos indesejados, né? Bom, para representar essas formulações, por exemplo, você tem esse comportamento do duto é ditado pelas duas componentes, né? Força resultante total, pela componente de atrito normal do solo, né, que é dada por essa formulação, peso menos a carga de lift, e tem a carga passiva, né? Eu coloquei aqui, coloquei nesse formato para simplesmente separar a carga devido ao atrito da carga passiva. Na verdade, a carga passiva já tem a componente de atrito. Eu separei justamente por todas as cargas passivas no movimento do duto. Ele apresenta uma componente de fricção. Eu separei apenas só para mostrar mesmo a parte que é relacionada à passiva. Bom, na carga passiva, descimento desse fenômeno pode relevar a resistência do breakout, né, que você vai dividir a carga passiva, na verdade, em três componentes: a resistência de breakout, a resistência residual, que eu mostrava lá naquela figura onde o duto fica andando mais ou menos, né, entre duas bermas, a berma dormente e a berma ativa, vai trocando cada vez que ele atinge, e a própria resistência da berma, né? Eu aqui não mostrei nessa figura a resistência da berma, mas você pode evidenciar, se não for um ciclo completo, né, de carga, você pode evidenciar a berma mais ou menos hidrosculamente assim, saindo daqui, né? Daqui, e esse movimento ele vem aqui, fazendo o mesmo procedimento, vem, isso são para ciclos completos de carga, né, formando assim um ciclo de esterese também nos movimentos laterais do solo. Bom, aqui vou mostrar, passando em cada modelo, para representar, por exemplo, a primeira componente, né? A primeira componente de carga, que é a carga de breakout, onde a resistência é máxima, daí a resistência vai caindo até chegar a uma carga residual. Essa carga de breakout ela é dada por vários pesquisadores, né? Tem o Varelund, que foi o precursor, tem o modelo de Bruton e o Carlos Cardoso, né? A importância, mais ou menos, de cada parâmetro na formulação, ele vai evidenciar mais ou menos como foi o ambiente de calibração ou de calibração dessa formulação, né? Por exemplo, o Van der Lund, ele usa esse peso aqui, do peso seco, já o Carlos Cardoso usa o peso molhado, né? Então é necessário ter atenção aos parâmetros usado para cada elemento, para cada formulação, cada modelo de resistência lateral. Aqui são outros parâmetros, como resistência não aderente do solo. Um parâmetro que é necessário evidenciar é a penetração do duto. Essa penetração do duto, você vai ter várias formas de obter. Em modelos, por exemplo, se você tem um modelo tridimensional de um programa de elementos finitos, essa penetração, o enterramento do solo no duto, já é dado, né, através do equilíbrio global da estrutura. Já para modelos estáticos, né? Se você, por exemplo, nós temos aqui no laboratório o Situa já nos fornece a penetração inicial, que aparece aqui. Temos, por exemplo, outro programa, que é o Integriduto. Ele não é um modelo de elementos finitos, mas também já nos é dado a penetração inicial, porque ele
essas penetrações são computadas no campo através de servers. Através de servers você tem, por exemplo, como é que está o estado do duto, né? Como é que está a penetração do duto. Então, é um valor dado, você dimensionado no campo. E se você não tem nenhuma dessas formas de obtenção da penetração inicial, ela deve ser estimada, né? Nesse caso, será necessária uma solução interativa para se achar penetração estática, né? Esse termo aqui, pelo menos na fase de instalação, onde você tem o fator de vertical no TDP, ou seja, que você tem uma componente dinâmica, a carga vertical do duto numa instalação não é unicamente o peso do duto, né? Você tem o efeito dinâmico da embarcação, então você tem que considerar esse efeito para a estimativa da penetração estática e depois colocar aqui nessa formulação. Esse é um componente, um fator de amplificação dinâmica, que é dado mais ou menos a partir de... é dado nas normas técnicas, né? Você vai, para cada fase de produção, por exemplo, instalação, você vai ter um para teste hidrostático, você vai ter outro, e para operação você vai ter outro, né? O mais interessante aqui é você como estimar a penetração estática, né, para estado de projeto de instalação, já que você tem um efeito da instalação no TDP, porque não é uma carga igual ao peso do duto, né? Bom, saindo da resistência de breakout, como mostrado anteriormente, né, o duto penetrando o solo em altas razões de penetração, o duto tende a mover-se para a superfície, e normalmente esse governo pelo parâmetro de resistência, esse movimento de tender a mover ou para baixo ou para a superfície, né, você tem esse parâmetro, que aqui ele está, normalmente é chamado SB, né? Você tem o peso do duto sobre a resistência do solo, ou seja, uma carga de colapso. Ele vai dizer se o duto vai penetrar ou vai aflorar, né? Essa é mais ou menos a formulação em vários projetos, em várias formas de você quantificar a resistência residual do duto, né? Então, você tem um modelo proposto pela Safebook, fase 1, Safebook, fase 2, e White, e esse modelo que é altamente usado, que foi proposto pelo Carlos Cardoso e Silveira. Bom, a resistência da berma também, já expliquei bastante quais são a importância, né, para um duto que funciona com cargas de alta temperatura e alta pressão, né? Você tem que ele evita mais ou menos que o duto se aflore, evitando assim que ele tenha comprimentos excessivos, né, e gerando flambagem no duto. Bom, essas aqui são as formulações. Essa é a carga vertical do duto, a resistência. Essa é uma formulação apresentada pela Safebook. Essa é uma outra formulação do White. E tem aqui também a formulação apresentada pelo Cardoso e Silveira, né? Essa formulação do Cardoso e Silveira, ele tem a máxima valor da berma, que ele elimina quase que esse parâmetro, ficando apenas essa expressão. Bom, aqui mostrei agora os modelos laterais, como é que eles são apresentados. Agora vou entrar na parte axial do duto, né? Os modelos axiais de resistência são fortemente dependentes da penetração do solo do duto no solo, né? Você tem aqui uma penetração inicial, então esses modelos vão ser mais ou menos a integração de toda essa área de contato, toda a área de contato aqui
do duto no solo. Aqui você tem um limite de integração diferente, mais ou menos dessa figura. Então é bom limites, né? Área de contato diferente. Então é bom atentar aos limites de integração aqui, por exemplo, da formulação proposta, né? A formulação é relativamente simples, né? Para você descrever esse movimento axial. Você tem também aqui a parte da carga elástica, depois vem aqui o modelo a cargas plásticas, onde atingindo a carga de breakout, governada por essa função. Daqui a resistência vai caindo e chegando na carga axial, a carga residual, né, que é dada por essa função. Aqui você tem que tomar atenção, por exemplo, na formulação, né, os limites e a área de contato, né. Esse é mais ou menos, é muito simples o modelo usado para cargas axial do duto. Bom, em suma, a avaliação mais criteriosa dos efeitos da análise global, né, do Reiser e do são usados em modelos mais sofisticados. É fundamental os projetos fundamentais em projetos em ambientes de água ultra profunda. Evidenciar que estes modelos acompanham e representam, né, o mecanismo de interação solo e Reiser-solo mais acurados, como eu mostrei. Você tem uma variação, modelos que só atentavam para uma reação de penetração, e modelos foram então evoluindo de uma única que dava a reação à penetração para outros que evidenciavam comportamentos mais sofisticados, como esterese do duto, degradação do próprio solo. Você ainda consegue mais colocar mais tecnologia aí, né, nessas formulações, que seria colocar o fluido quando abrindo as valas, você contabilizar o fluido que passa nesse meio entre, por exemplo, entre a estrutura do duto e a vala, e também evidencia ou favorece para o arraste da própria partícula e você ter um aumento da própria penetração. Mas para esse modelo, como eu também evidenciei, torna-se difícil, né, porque você tem um modelo discreto e você tem representações desse modelo como se fossem molas, né? Então, esses efeitos de partícula tornam-se um pouco difícil de você representar facilmente, né? Então, esses modelos vão variando a resistência ao longo do duto, em contato com o solo, em função da profundidade e outras características, como acabo de citar. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Edgar. A apresentação foi muito boa, tá? Gostei muito, né? Acho que foi no tempo adequado, né? Realmente foi. Acho que o objetivo era esse mesmo, era nivelar, né? Trazer essas informações gerais sobre modelagem, interação solo-duto, né? Essa modelagem mais global, né? Eu acho que você cumpriu bem esse papel, gostei muito da sua apresentação. Eu queria aproveitar e também passar a palavra para quem está aqui assistindo, né, para saber se eles querem fazer algum comentário, né, para que, né, após o comentário eu possa então encerrar, né, essa gravação. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, pessoal. Adriano, tudo bom? Muito boa a apresentação do Edgar. E, na verdade, no contexto importante, né? É um workshop do nosso PRH. Né? O Zé Antônio deve ter comentado isso. Comentou no início. Né? Uhum. Né? E eu espero que venham outras desse mesmo quilate. Né? Sim, sim. Todos aqui, a Aline, a Alexandra, eu convidei todos os pesquisadores porque eu vou meio que botar uma pressãozinha para que todos façam uma apresentação desse nível, né? Não é uma qualificação, mas uma apresentação para nivelar o meu conhecimento, né, em suas áreas específicas, né? Aí também, Fabrício, até comentando com o Zé, e seria bom até se os próprios bolsistas do PRH também fizessem esse tipo de apresentação. Sim. Ou até mesmo os ex-bolsistas, né? A Amanda, que está ouvindo, né? Ela foi bolsista, mas saiu por algumas razões, mas eu não impede ela de fazer, de repente,
a apresentação do trabalho dela no escopo do workshop do PRH. Concordo, Breno. Edgar, só gostaria de elogiar você, rapaz. Muito obrigado. Foi uma apresentação muito, muito interessante, bem abrangente, mostra bem o nível do conhecimento que você já atingiu, certo? Como eu comentei com você, o Luiz Carlos Lobo, eu sempre dizia, ao final de um doutorado, o aluno está no mesmo nível ou superior ao seu próprio orientador, né? E como o Breno falou muito bem, isso é um webinar oficial do PRH 9.1, vai ficar registrado, vai ficar gravado, entendeu? É uma colaboração que o Programa de Engenharia Civil da COP está dando para a indústria nacional de óleo e gás, e realmente eu concordo com o Breno, eu incentivaria todos os alunos e ex-alunos do LANXO e do PEC, que sempre que pudessem, fizesse uma boa apresentação na forma de webinar como você fez, porque fica consolidado e é um conhecimento que vai ser aprimorado no futuro, entendeu? Muito obrigado, Edgar, e muito obrigado, Fabrício. Obrigado a vocês, Antônio, pelo incentivo também. Né? O incentivo veio em boa hora. Né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? O Marco Túlio? Vou comentar aí rapidinho, Fabrício, para tomar o tempo aí de vocês. Parabéns, Edgar, eu gostei da sua apresentação. Isso aí é um mundo, muita informação, eu sempre estou aprendendo coisa nova, interação solo-estrutura, solo-duto, e os colegas, né, que eu trabalho, principalmente quem trabalha mais com estrutura, né, colega da área de estrutura, para eles, solo ele resolve com a mola, é um modelo discreto. Então, para que ficar usando modelo contínuo, não sei o quê? Sempre surge esse questionamento, né? Modelo discreto versus modelo contínuo, né? E eu converso isso com colegas já experientes, assim, colega que está com 60 anos, excelentes engenheiros, né? E eu demorei muito, assim, a entender, assim, o que é um modelo discreto, onde é que eu vou usar ele, o modelo contínuo. Muita gente fica falando um monte de coisa e você já sabe essa diferença quando usar um e o outro. Então, eu acho assim, fundamental a gente sempre ter na cabeça, né? O modelo discreto, se você está interessado em ver só a estrutura, né? No caso, não é nem tanto produto, se você quer ver só a estrutura, o modelo discreto vai resolver o seu problema. Né? Você vai ter lá uma molinha com a rigidez. Beleza, você conseguiu resolver o seu problema. Agora, se você quer ter informações do solo, não tem jeito. Você vai ter que trabalhar com modelo contínuo, vai ter que trabalhar com a equação constitutiva, botar um modelo elastoplástico, um Morcúlube, um Canclay. Então, quando eu trabalhei mais com Carlos Cardoso, a gente fazia muito essas análises locais, né? Fazia um duto já enterrado e trabalhava com modelo contínuo, né? A gente estava interessado em ver o comportamento do solo, né? Então, é só uma observação que eu faço, a gente sempre, no final, o que é importante é você ter os conceitos básicos, né? Porque não adianta, às vezes, a gente vai estudando, vai chegando num nível de detalhamento e esquece a coisa básica, né? Modelo discreto versus um modelo contínuo, né? Quando usar um, quando usar outro. Então, era só isso, Edgar. Parabéns pela apresentação. Obrigado pelo contributo, Marco. Valeu. Exatamente isso. Não, obrigado, Marco. Obrigado mesmo pelas palavras. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não? Bem, então eu vou interromper a gravação, tá? Mas a gente pode continuar aqui de forma mais informal na sala, tá bom? Então... Ok. O webinar já está devidamente gravado e registrado e a contribuição do Edgar foi muito boa. Pode ter a gravação. Legal. Ok.